Olá meninos, tudo bem? Espero que estejam bem, todos em casa. Nós vamos nos encontrar a partir de agora por aqui. É um novo meio de comunicar, mas também é muito importante, né, nesse momento em que estamos passando por um isolamento social. Isso é muito necessário para o enfrentamento dessa crise mundial que estamos passando. Se Deus quiser, isso há de se resolver e a gente vai voltar a se encontrar muito em breve. Bom, vamos trabalhar. O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar como são classificadas as soluções. Só fazendo um paralelo bem simples, para a gente poder lembrar do que a gente estudou, as soluções são misturas homogêneas, mas constituem um tipo de dispersão. As dispersões acontecem quando temos uma substância que se encontra disseminada em outra. A substância que se encontra disseminada nós chamamos de soluto nas soluções. E a substância que está efetuando essa disseminação nós chamamos de solvente, certo? Então é bem interessante para a gente poder separar esse tipo de dispersão, que são as soluções, dos outros dois tipos, né? Nós temos os colóides, que são misturas que têm um aspecto homogêneo, mas que na realidade são heterogêneas. E temos as suspensões, que são misturas heterogêneas mesmo, né? Nós conseguimos ver a separação de fases que ocorre numa suspensão. Num colóide, a mistura tem aspecto homogêneo, mas na realidade é heterogêneo, beleza? Então vamos nessa. Olha só, vem comigo aqui. As soluções elas podem ser classificadas quanto ao seu estado físico. Essa classificação quanto ao estado físico refere-se ao fato do solvente ser sólido, ser líquido ou ser gasoso. Então, quem determina o estado físico da solução é o solvente, beleza? Então, as soluções sólidas são soluções que apresentam solventes sólidos. Um exemplo de solução sólida é o ouro 18 quilates e algumas ligas metálicas. As ligas metálicas também são soluções sólidas, né? Um outro exemplo de classificação seriam as soluções líquidas. Nas soluções líquidas, o solvente é líquido. Então, nós temos, por exemplo, a água mineral. A água mineral é uma solução líquida. Por quê? Porque eu tenho um solvente líquido e tenho inúmeras substâncias dissolvidas ali naquele solvente líquido. Eu não sei precisar na água mineral quais são os sais de todos os tipos de água mineral que existem, porque são diferentes. Eu sei que é uma mistura homogênea que tem inúmeros componentes. E as soluções gasosas, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é um tipo de solução gasosa, onde eu tenho nitrogênio em maior quantidade, correto? Bom, eu também posso classificar as soluções quanto à sua condutividade elétrica. As soluções podem ser condutoras de eletricidade ou podem ser não condutoras de eletricidade. As soluções condutoras de eletricidade nós chamamos de eletrolíticas. São soluções que apresentam aqui, íons, certo? E o fato dessas soluções possuírem íons faz com que elas sejam condutoras de corrente elétrica. Um exemplo, o ácido sulfúrico dissolvido em água. Então, eu pego o ácido sulfúrico líquido, coloco ele em água, ele se transforma em 2H+, mais SO4, 2-. Aí eu tenho esses íons ali no meio. Esses íons são responsáveis pela passagem da corrente elétrica, porque são íons dispersos e permitem que ocorra a passagem de corrente elétrica no meio. Então, a solução é uma solução eletrolítica. Bom, isso não acontece quando temos açúcar dissolvido em água. Quando temos o açúcar dissolvido, o açúcar apenas se dispersa no meio sem formar íons. Essa solução nós chamamos
de solução não eletrolítica ou de solução molecular. Então aqui nós temos a glicose sólida, dissolvemos a glicose em água, temos a glicose aquosa, certo? E com relação ao terceiro tipo de classificação, que é a solubilidade, aí nós temos que lembrar do que é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é o limite máximo de soluto que se pode dissolver em uma quantidade fixa de solvente a uma determinada temperatura. Então, o que a gente tem que pensar? Que eu vou, na verdade, ter uma variação da massa do soluto, variando a temperatura, mas mantendo a massa de solvente fixa, para ter um gráfico, né, para poder fazer uma análise mais direta. Lembrando que eu nunca posso fazer regra de 3 com a temperatura. A temperatura sempre será fornecida para mim. Eu posso fazer regra de 3, proporção, com a massa da água ou com a massa da solução. Nós já falamos a respeito disso, né? Então, olha só o que vai acontecer. O coeficiente de solubilidade é o limite máximo de soluto que é possível se dissolver em uma quantidade fixa de solvente, certo? A uma determinada temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade é pontual, ele varia com a temperatura. E eu vou fornecer esse valor para vocês porque ele é empírico. Ou fornecerei na forma de tabela ou de dado, ou na forma de gráfico. Os gráficos nós vamos chamar de curvas de solubilidade e será o próximo assunto nosso, certo? Vamos ver aqui só esse dado que é importante. Ó. A 20 graus Celsius eu consigo dissolver 37,5 gramas de sal de cozinha, que é o NaCl, em 100 gramas de água, beleza? Isso é possível nessa temperatura. Se eu dobrar a temperatura, será que eu vou dobrar a massa de NaCl dissolvida? Não necessariamente. Depende da experiência. Nós vamos trabalhar com esse fator empírico. Agora, dobrando a massa de água, eu dobro a massa de NaCl dissolvida, porque aí é diretamente proporcional e eu posso aplicar essa proporção nesse sistema. Ok? Certinho.